Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor por podermos estar juntos, dessa vez, neste dia, para agradecer ao Senhor, para buscar no Senhor a graça, a misericórdia, para que de fato, irmãos, sejamos muito abençoados por Deus. Eu peço que você compartilhe essa live, compartilhe este momento de oração, que você esteja buscando realmente ao Senhor e assim colocando a sua vida e também o seu celular como instrumento de bênção nas mãos do Senhor para compartilhar para os amigos, para os irmãos, para que eles também possam orar juntamente conosco. Nós nos reunimos nesta igreja virtual, onde nós fazemos com que esse número seja grande, seja imenso, para junto nós estarmos buscando ao Senhor, intercedendo por aqueles que necessitam da graça do Senhor, tanto questão de saúde, como questão de emprego. Temos visto como que as pessoas estão preocupadas com isso. E aqueles que possuem as suas empresas também estão extremamente preocupados com o futuro da sua empresa, o futuro dos empregos que eles terão, e nós precisamos colocar todas essas coisas na presença do Senhor, tá bom? Compartilhe nesse momento para buscar mais pessoas, para junto nós estarmos aqui, e enquanto isso nós estaremos orando, suplicando a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, entrando na sala, na casa, na cozinha, no quarto, na área dos nossos irmãos, dos nossos amigos, para poder orar pela vida deles, para poder declarar a bênção do Senhor nas suas famílias e para juntos, ó Deus, nós darmos as nossas mãos espirituais, fazendo uma grande corrente, buscando a Deus a direção do Senhor para toda esta situação na qual nós estamos vivendo. A certeza é de que o Senhor nos dará o livramento, mas há muitos que sofrem, há muitos que perderão o emprego, há muitos que perderão a própria vida nessa grande batalha esparramada ao longo do nosso país. Mas nós queremos manifestar, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que assim seja, Pai, todos os dias da nossa vida, ó Pai, por quaisquer desafios que nós venhamos a enfrentar, que nós possamos, ó Deus, ter o Senhor como nosso escudo, como nosso defensor, ó Pai. Todas as vezes que o inimigo se levanta para nos causar mal, o Senhor, ó Deus, com os teus anjos, estejam com eles acampado ao nosso redor, como nos diz o salmista, para que possamos, ó Deus, continuar firmes nesta caminhada, sem vacilar nem para um lado nem para o outro. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, espero que o som esteja chegando normalmente aí para você. Nós estamos aí com dificuldades da internet, cada vez mais o número de pessoas estão entrando e o nosso sinal fica fraco, mas eu espero que consiga chegar de tal maneira que você participe, que você entenda. Vamos seguir? Hoje é aniversário de uma ovelha muito querida, a nossa irmã Elineusa, e nós gostaríamos de ler um salmo dedicado a ela também. Ela é uma vitoriosa, já passou por tantas lutas, tantas dificuldades e tem orado pela sua família, pela conversão do seu esposo, pela conversão das suas filhas, das suas netas, que Deus esteja agindo poderosamente naquela família, em nome de Jesus. O salmo é o Salmo 63, com o título Buscando a Deus, é um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá, fugindo do rei Saul, escrevendo a Deus em forma de cântico. Então ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Com teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios
a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. E no último verso, então, ele diz: o rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. No Senhor há toda verdade. É o que argumenta o rei Davi aqui, dizendo, olha, se nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente, Ele se coloca ao nosso lado como o nosso Deus forte, poderoso. Por isso ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E ele estava num deserto, buscando realmente fugir da presença do rei Saul. Então ele diz, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Que nós possamos também desejar verdadeiramente a presença do Senhor. Que nós possamos buscar essa presença que é viva, que é real, que transforma realmente o nosso ser a cada momento e a cada instante. E eu gostaria de pedir que você continuasse orando, que você continuasse buscando ao Senhor. Temos uma grande luta, uma grande batalha pela frente, mas nós precisamos confiar no Senhor. Olhando para a Escritura, olhando para os planos eternos de Deus, nós estamos vivendo o presente, mas Deus tem um propósito em toda a nossa história. E a nossa história é escrita por Deus, é dita por Deus, para que nós possamos vivê-la intensamente, como filhos dele. Hoje nós estamos com esse templo vazio, mas a nossa esperança é que nesse domingo nós já possamos nos reunir, pelo menos um pequeno grupo, para que assim nós possamos estar cultuando ao Senhor e ministrando a ceia do Senhor. No decorrer dos dias nós estaremos avisando perfeitamente a cada um dos amados irmãos. É a oportunidade que nós temos de estar cultuando ao Senhor em união com a igreja. Mas enquanto isso, nós não podemos descansar, nem muito menos baixar a nossa guarda na nossa casa. Nós precisamos continuar orando, pedindo ao Senhor que esteja providenciando a cura para esta enfermidade tão grande. E por favor, muito cuidado com determinados programas que você assiste. Às vezes a gente tem visto aí as pessoas falando, olha, tá ruim, tá ficando terrível, as notícias só são alarmantes, porque de fato tem alguns da mídia que se aproveita disso para poder falar só coisas difíceis, alarmar o nosso coração para conseguir mais telespectadores e, consequentemente, mais dinheiro. Sim, eles têm a obrigação de informar e eles têm até a iniciativa de informar, mas às vezes usa desta ferramenta para prender as pessoas e lucrar com as pessoas. Então vá às fontes certas, vá aos lugares certos para que você esteja realmente se informando. Deixe-me dar uma sugestão. Hoje, no YouTube, totalmente de graça, será lançado o segundo episódio de um documentário chamado Pátria Educadora. Você digita Pátria Educadora, você vai ver o canal do Brasil Paralelo, é uma produção independente, sem dinheiro público, que visa mostrar a trajetória da educação até os dias atuais. Começou ontem, hoje tem o segundo e conclui-se amanhã. E vale a pena nós colocarmos os nossos filhos adolescentes, jovens e nós mesmos estarmos assistindo este programa. Eu mesmo já estou participando como membro, como sócio e assim contribuindo para que o conhecimento que liberta realmente venha chegar cada vez mais no coração das pessoas. Isso por quê? Porque nesses últimos 15, 20 anos, a educação do Brasil, comparativamente ao nível mundial, se tornou uma das piores.
em termos de produtividade, em termos de resultados, uma das piores do mundo e uma das piores da América do Sul. Ou seja, isso é lamentável, extremamente lamentável que estejamos vivendo essa situação. Então, nós precisamos conhecer a raiz, por que que isso veio e aconteceu desta forma. Nós precisamos pensar, meus queridos, tudo isso que nós estamos vivendo vai ser a base que vai permitir que nós possamos desenvolver e crescer como povo, como nação, como povo de Deus. E o povo de Deus precisa orar por isso, precisa estar à frente do seu tempo, porque somos chamados por Deus para transformar a realidade. Se nós somos luz no mundo, nós precisamos produzir luz em todas as áreas. Olha o trabalho de um cientista. Talvez um cristão diga, mas qual o valor de uma ciência, ou qual o valor dos estudos da ciência? Perceba bem, imagine um cristão que estudou, batalhou, aprendeu, entrou nesse contexto de biologia, de virologia, de infectologia e agora tem a oportunidade de descobrir um medicamento capaz de curar essa pandemia. Veja a bênção que é ele poder ser essa pessoa que vai descobrir a cura e vai salvar, através dos estudos dele, vai salvar milhões de vidas. No Antigo Testamento, quando Deus entregou a Torá, entregou a lei, ele colocou também algumas características nas casas. Todas as casas deveriam ser feitas com um parapeito, ou seja, uma segurança nas laterais. E por que ele colocou aquilo ali? Para que se evitasse que alguém, ao escorregar e caísse daquela altura, fosse morto. Então Deus, na sua graça, já nos deu indicativo de que é preciso estar perceptível ao que pode acontecer no futuro, então nos precavermos. E o estudo, a dedicação ao conhecimento é o canal mais propício para isso. Você vai ver nas leis do Antigo Testamento sempre normas de segurança. Isso originou as faixas de pedestres, semáforos, leis, todas para proteger a vida, porque cada um é importante. Mas, sigamos, vamos ao nosso texto, à nossa meditação de hoje e, posteriormente, a nossa oração, colocando assim também vários pedidos que nós temos aqui nesta noite, no nome de Jesus. O nosso texto está em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, o título é Bem-aventurado, ou as bem-aventuranças, no texto aqui, mas nós gostaríamos de dar esse título, bem-aventurado. Você sabe o que significa? No grego não é só uma palavra, mas uma expressão do tipo muito feliz, ou abençoado essa pessoa. Que alegria! É nesse sentido, essa interjeição de alegria, de felicidade, de intensidade, aqui demonstrada nessa palavra bem-aventurado. Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5. Então, leiamos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amados irmãos, não há nenhum povo na terra que possa dizer com todas as
as letras, que Deus nos quer fazer felizes. A felicidade faz parte do propósito de Deus nesta terra para cada um de nós. Veja, ele inicia o Sermão do Monte falando sobre felicidade, sobre alegria. E nós estamos pegando um gancho na mensagem anterior a esta, a mensagem anterior, onde o título é Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. E como colocar em ordem o nosso mundo interior, o nosso espírito, se nós não tivermos uma noção clara do que é felicidade? E Jesus defende que o cristão, ele deve ser feliz. Ele não pode ser aquela pessoa ranzinza, cara fechada, amargurado, como se nada estivesse bom. Não, pelo contrário, é uma pessoa feliz, alegre. E há vários indicativos disso no texto. Ele começa dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na versão corrigida está bem-aventurados pobres de espírito. Na versão atualizada, então, eles colocam bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, muitas pessoas pensam que isso aqui se refere à pobreza, ou seja, bem-aventurados pobres, bem-aventurados aqueles que não têm dinheiro, bem-aventurado aqueles que passam necessidade. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Há duas palavras no grego para pobreza. Uma delas se refere àquele pobre no qual ele não tem muito, mas também ele não passa necessidade, ele tem o suficiente para manter-se. A Bíblia diz então que é um pobre, mas há uma outra palavra no grego que significa aquela pessoa pobre, aquela pessoa que não tem absolutamente nada, uma pessoa desprovida de total recurso de qualquer coisa nessa vida. E sabe qual a palavra que Jesus usa aqui para definir humildes? É justamente a segunda opção. Aquele que não tem absolutamente nada nesta vida. Ora, então Jesus não está falando de pobreza no sentido material, mas Jesus está falando de pobreza no sentido daquele que, diante de Deus, ao olhar para Deus, ele reconhece que ele não tem absolutamente nada, que ele é totalmente pobre e desprovido da graça, da miséria de Deus, ou da graça, da misericórdia de Deus, de tal maneira que esta pessoa reconhece que ele precisa urgentemente de Deus. Amados, é nesse sentido que Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados humildes de espírito. E alguns interpretam que as bem-aventuranças é como se fosse uma escada. Você precisa dar o primeiro passo para que você possa então futuramente chegar até o último degrau dessa escada. E o primeiro passo que Jesus está dizendo aqui então é que esta pessoa precisa, para encontrar a alegria ou ser feliz, ele precisa reconhecer que ele necessita de Deus, que ele é completamente necessitado de Deus para poder caminhar, para poder alcançar a Deus. Nós podemos ver também um outro sentido muito importante aqui. É que Jesus está nos dizendo que a pessoa verdadeiramente humilde é aquela que reconhece que o seu verdadeiro valor está em Jesus. Veja, alguém que não busca Jesus, alguém que não clama por Jesus, pela misericórdia de Jesus, é porque lá no fundo ele acredita que ele, por si próprio, ele já tem o necessário para esta vida. Ele já está satisfeito com o que tem. Então ele não é pobre. Então ele não sente necessidade de Deus. Mas o humilde de espírito é aquele que diz: eu não tenho nada. Lá em Lucas, capítulo 19, daquele que se humilhava e batia no peito e dizia: Deus, sê propício a mim, pecador. Esse Jesus
alcançar a santidade de Deus, buscar a santidade de Deus. Tanto é que no último versículo, versículo 48 do capítulo 5, Jesus vai dizer: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, essa pessoa chora para ser perfeito como Jesus é, ou como Deus é perfeito. No sentido de que ele realmente clama por isso, para alcançar esse objetivo. Essa pessoa será consolada, essa pessoa receberá um dia lá nos céus essa perfeição tão esperada. No verso 5 ele diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, essas pessoas não se deixam dominar por qualquer inquietação, mas eles buscam ao Senhor verdadeiramente, buscam a Deus verdadeiramente. De tal maneira que nós precisamos clamar ao Senhor. Não, Senhor, não deixe que qualquer inquietação tome conta do meu coração, mas que eu esteja sempre firme na presença do Senhor, no nome de Jesus. E seguindo, no versículo de número 6, ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sim, bem-aventurado estes que honram ao Senhor, avaliando aquilo que é certo e aquilo que é errado, avaliando de maneira correta, de maneira persistente, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Veja bem, para usar uma situação agora bem atual mesmo dos nossos dias, o governo está autorizando uma ajuda de R$600 para pessoas informais. Para pessoas informais. Vocês acreditam, pense comigo, que vai ter pessoas, talvez até muito bem de situação, pessoas que não precisam de maneira nenhuma desta ajuda, que vão tentar, através de algum parente, de algum amigo, colocar a mão nesse dinheiro, receber essa ajuda? Vocês acreditam que pode existir pessoas assim? Infelizmente eu acredito. Há pessoas assim, que não precisam, mas que vão tentar pegar esse dinheiro. E talvez a gente tenha notícias no futuro de pessoas que foram más a esse ponto de pegar aquilo que não lhes pertencia. O verdadeiro Filho de Deus é aquele que tem fome e sede de justiça. Ele não se deixa corromper. Ele não se deixa corromper. E ele só vai usar para si esse recurso se verdadeiramente ele estiver necessitado desse recurso. Continuando, quero ver se vocês estão me ouvindo bem. Tem uma mensagem que tem falha no som. O som está mudo. Estão ok? Coloquem, por favor, ok, som ok, para que eu possa entender que o som está ok. Aqui eu não vejo todos os comentários. Infelizmente, eu não vejo todos esses comentários, só alguns. Coloquem aí, por favor, som ok, para que eu possa entender que realmente vocês estão me ouvindo. Por favor. Versículo, continuando então, versículo de número 7. Versículo de número 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja bem, esse misericordioso é aquela pessoa que de fato coloca a sua vida na presença do Senhor, olha para si e diz: quem sou eu para não agir de misericórdia para com aquele que precisa do meu amor e precisa do meu perdão. Piedade é uma outra palavra utilizada neste momento aqui. Aquela pessoa que realmente entende que quem é ele para não perdoar, quem é ele para não amar? Então Jesus está dizendo: olha, feliz aqueles que conseguem libertar-se de todo orgulho, de toda prepotência, de toda altivez e agir com amor para com o próximo, a tal ponto que ele se desdobra, que ele doa em favor do outro o seu próprio direito e a sua própria razão. Seguindo, ele vai dizer: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Que coisa maravilhosa! Ser limpo de coração
ser considerado limpo de coração. Mas lembre-se bem, você só chegará nesse nível se você subir o primeiro degrau. Humilde de espírito. Reconhecer que você precisa de Deus, para que então você reconheça os seus pecados, peça perdão a Deus, para que Ele venha transformar o teu coração verdadeiramente, para ser limpo de coração. Só a ação de Deus nas nossas vidas, nos abençoando verdadeiramente. Então, seguindo o texto, ele vai dizer: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Bem-aventurado aqueles que pacificam, bem-aventurado aqueles que amam, bem-aventurado aqueles que zelam, bem-aventurado aqueles que cuidam para que haja paz, para que haja progresso. E lembre-se, paz aqui não é ausência de guerra, mas é aquela pessoa que mesmo em meio às lutas e às dificuldades trabalha para unir as pessoas, para fortalecer o grupo, para estar ao lado daqueles que realmente precisam, para que eles possam caminhar. Jesus está dizendo, essa pessoa é feliz, esta pessoa é verdadeiramente feliz. E então ele vai dizer no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus nunca prometeu prosperidade, apenas prosperidade, mas ele também disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer. Não importa a perseguição que venha contra nós, o reino já está garantido. O reino dos céus. Nós somos o povo da esperança. Enquanto que muitos ateus não têm nenhuma esperança do que vai acontecer depois da morte, nós temos uma certeza. O reino de Deus é essa esperança. E não dá para calcular a maravilha que será isso. A bênção que será estar no reino de Deus, vivendo os valores do reino de Deus de maneira absoluta, completa na nossa vida. Você é chamado a ser esta pessoa que confia em Deus, mesmo diante das perseguições. E, por último, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão nos céus. E aqui é a primeira vez que Jesus inclui essa palavra galardão aqui nos evangelhos, mostrando há uma recompensa para aqueles que realmente se esforçam, para aqueles que realmente vivem na vontade do Senhor, seguindo de fato o caminho do Senhor. Essas pessoas receberão esta grande recompensa, este prêmio. E lá ele vai nos explicar direitinho. Mas vindo de Deus, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Eu espero que esta meditação tenha abençoado a sua vida, para que nós possamos continuar firmes, para que nós possamos continuar orando, buscando ao Senhor, confiando em Deus. E agora, quando nós vamos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nesta oração final, eu quero colocar diante para os amados irmãos algumas pessoas que pediram oração, pedindo pela Wanda, né? Mais uma vez a Wanda, a Nara, pedindo também pela sua família, pelo seu filho. O Antônio também está pedindo por ele, o Antônio Alves, as suas necessidades. Orar também pela vida da minha irmã também está conosco, nos ajudando aqui, até dando um feedback da nossa transmissão. Quero pedir orar pela vida dela, minha irmã Jennifer, aproveitando também pela minha mãe, pelo meu cunhado Ronaldo, pela minha sobrinha Alice, e toda a minha família de uma maneira geral. Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Pela Marenilda também, ela está ali em Minasul, e pede oração pelo sobrinho Vitor, que está ali em Goiânia. Rosimeire também, pede oração pela sua família, a Clésia,
E também a Rosimeire pede oração pela Luana. Que Deus esteja abençoando a vida da Luana. Que nós possamos continuar orando pela vida do pastor Adalberto. Ele tem enfrentado momentos muito difíceis na UTI, mas a nossa oração é que Deus esteja libertando ele. Também pedimos oração pela Cristiana Moura, que é sogra da Cris Mendes, pela minha ovelha, né, a Marli, ela pede oração também pela patroa dela, pela Eleni Alves e a sua família, também pede oração por elas, pela dona Elisete Souza, que está ali na cidade Astolfo Dutra, lá em Minas Gerais, louvado seja o nome do Senhor, pela Priscila e a sua filha Yasmin, também pede oração, que Deus esteja abençoando, no nome de Jesus, pela vida do Gerson, que é o filho de uma ovelha nossa, que também é a dona Maria, que é filha da nossa irmã Osorita, que Deus esteja abençoando essas vidas no nome de Jesus. Compartilhe essa live depois, para que nós possamos estar levando esse momento de oração para mais pessoas. Eu gostaria de convidá-lo a fechar os teus olhos nesse momento, de uma maneira especial, nós possamos estar intercedendo por estas vidas, intercedendo pela sua vida, pela sua família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, nosso país, para que Deus tenha misericórdia e nós sejamos libertos desta pandemia o mais breve possível, e cada um de nós possamos retornar para as nossas atividades. E quem sabe amanhã nós possamos falar sobre isso com gratidão ao Senhor, como fez aquele leproso que foi curado, ele voltou para agradecer ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Vamos orar intercedendo por essas vidas no nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas na Tua presença para Te louvar, por este momento que temos acesso à casa dos irmãos, que temos oportunidade de estar falando, ó Deus, ao coração de cada uma das nossas ovelhas, dos nossos amigos, ó Pai, dos nossos irmãos, ó Pai, de outras cidades que têm participado conosco aqui também, que o Senhor esteja derramando uma bênção especial sobre a vida de cada um deles, para que eles possam sentir o poder do Senhor, abençoando, ó Deus, poderosamente os seus corações, ó Deus, diante das frustrações, da ansiedade, da perturbação, de todas as situações difíceis que muitos irmãos estão vivendo, que o nosso país está enfrentando, que os hospitais estão enfrentando, que o Senhor, ó Deus, envie a cura, Pai, que o Senhor envie os teus anjos de poder para guardar a cada um de nós, para nos proteger verdadeiramente deste mal, ó Pai, para que esta peste não chegue à nossa tenda, não chegue à nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Protege, Senhor, a nossa cidade, protege, Senhor, o nosso estado, o nosso país. Nós cremos, ó Deus, na boa mão do Senhor, na providência do Senhor, para que este medicamento que está sendo estudado, ó Deus, que é a cloroquina, possa, ó Deus, ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, mas em breve nós tenhamos um medicamento definitivo, Pai, que realmente venha, ó Deus, curar todo e qualquer enfermo, Senhor, para que possamos, ó Deus, cada vez mais confiar no Senhor, no sustento do Senhor, diante das dificuldades que nós temos vivido, nós possamos, ó Deus, receber do Senhor a bênção. Para a honra e para a glória do Senhor, ó Deus, nós pedimos, como pedimos também por estes irmãos que nós acabamos de falar o nome aqui, ó Deus. O Senhor conhece, o sabe, ó Deus, cada um nas suas necessidades, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor, ó Deus. Abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles, ó Deus, que estão aflitos, angustiados, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo alegria, Pai, e nos ensinando a ser o povo da alegria, o povo, ó Deus, que tem essa felicidade, ó Deus, por conhecermos a Jesus Cristo e sabermos que o reino dos céus está prometido a cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado por essa certeza que vai se tornar, ó Deus, realidade no momento certo, na hora certa, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É que nós oramos hoje para todo sempre. Amém. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe muito sua vida. Depois você esteja orando também por nós, para que amanhã nós estejamos aqui novamente, em nome do Senhor Jesus.